Na busca e já com pressa por contratações, o Corinthians está negociando nesse momento com um pacotão de 3 atacantes e um lateral direito. Será que alguém pode avançar nas próximas horas? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Na busca e já com pressa por contratações, o Corinthians nesse momento está negociando com um pacotão de jogadores, sendo 3 atacantes e um lateral direito, e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês nesse vídeo a partir de agora. Estamos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Janela de transferências, essa época de transações, mercado da bola, é um momento que acaba mexendo muito com nós torcedores. Nós sempre ficamos naquela grande expectativa sobre quem o Corinthians vai contratar, quais serão os reforços, será que teremos uma grande contratação, uma contratação bombástica, uma contratação midiática? Absolutamente que isso sempre passa nas nossas cabeças, nós que somos torcedores. Mas também, no momento, nós temos a consciência da realidade financeira ao qual o clube vive. E é aí que eu falo para vocês novamente da questão da janela de transferências. Como eu disse, essa é a segunda janela do futebol brasileiro. A primeira, que foi no início da temporada, o Corinthians confirmou apenas uma contratação, que foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri, e até aqui, nessa segunda janela, nada, nenhuma contratação, nenhum jogador foi anunciado pelo Corinthians. Essa janela, ela abriu no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro, ou seja, estamos prestes a completar 30 dias desde a abertura da janela e estamos a menos de 30 dias para, no caso, ela fechar. Então, absolutamente, um Corinthians que corre contra um tempo, um Corinthians que sabemos que não tem dinheiro. Claro que essas questões envolvendo chegadas de reforços, principalmente por pedido do treinador, absolutamente que isso acaba fazendo o clube correr contra o tempo. Dos principais problemas, como eu já falei para vocês, para que os reforços cheguem, o principal problema que o Corinthians tem é a questão financeira. O Corinthians não tem dinheiro para contratar, então o Corinthians sempre precisa estar atento aos jogadores que se tornem ou vão se tornar possibilidades de mercado. Muitos nomes já foram ligados ao Corinthians antes da abertura da janela de transferências e muitos nomes estão sendo ligados. E até o fechamento da janela, muitos nomes ainda irão surgir. Podem ter certeza disso. Então, devido à falta de dinheiro, o Corinthians busca, claro, jogadores que se encaixem à realidade financeira do clube e também jogadores que se encaixem aos pedidos do Dorival. Dorival, que estamos acompanhando, que já chegou a demonstrar até uma certa impaciência envolvendo o Corinthians não conseguir fechar as contratações. Quando ele chegou, ele deixou bem claro em uma coletiva que foi combinado com ele que chegariam 4 jogadores. Então essas questões envolvendo os reforços, essas chegadas dos reforços, absolutamente que acaba fazendo com que o treinador, principalmente em coletivas, quando o Corinthians não vai bem, ele acaba, no caso, sempre tocando nesse assunto. Depois do jogo que o Corinthians empatou contra o Fortaleza, ele até deu uma amenizada, falando que confia no elenco, que no caso já até trabalha com a possibilidade de não chegar ninguém, mas o Corinthians luta, tenta trazer jogadores, mas como eu disse, não está fácil. Corinthians mesmo oficialmente, o único atleta que o clube confirmou que negociou foi o atacante Biel, que estava na equipe do Sporting de Portugal, pertence ao Sporting. O Corinthians tentou comprar, oferecendo um valor por parte dos direitos dele. A equipe do Sporting, não aceitando menos do que 7 milhões de euros pelo jogador, algo aí na casa de 50 milhões de reais.
e o Corinthians acabou não fechando a negociação e ele acabou indo parar no Atlético Mineiro. Como eu disse, única contratação, aliás, única negociação que o Corinthians fez de forma oficial. Como eu disse, muitos jogadores já foram ligados ao Corinthians e muitos estão surgindo. E nesse momento, o Corinthians trabalha com 4 jogadores. O Corinthians negocia, o Corinthians conversa pelo menos com 4 jogadores. São 3 atacantes de lado de campo, que é tratado como uma das principais prioridades do Dorival. E o Corinthians também conversa com um lateral direito. Quem são esses jogadores? Vamos lá. O lateral direito é o Ricardo Esgaio, jogador que pertence ao Sporting de Portugal, também o Sporting de Portugal. Ele tem contrato com a equipe portuguesa até a metade do ano que vem. Algumas conversas já aconteceram entre o Corinthians e o jogador. Qual que é a principal questão? O Corinthians pensa em avançar, o Corinthians vai avançar se ele conseguir rescindir o seu contrato com a equipe portuguesa. O Corinthians não tem interesse em, de repente, tentar fazer uma proposta por ele junto à equipe portuguesa. Primeiramente, que o Corinthians não tem dinheiro, e segundo, também que no momento a diretoria do Corinthians não vê como viável tentar fazer alguma proposta financeira envolvendo o lateral direito, que pouco tem jogado. Além do Ricardo Esgaio, mais 3 atacantes. Vitor Sá, que está na equipe do Krasnodar. Conversas também já aconteceram. O Vitor Sá demonstrou muito interesse, muita vontade em se transferir para o Corinthians, mas não basta apenas a vontade do Corinthians e também a vontade do jogador. O Corinthians tenta de uma certa forma entrar em acordo com a equipe do Krasnodar. O Vitor Sá tem contrato com a equipe russa até a metade do ano que vem, até junho do ano que vem também, mas o Krasnodar não está facilitando em nada a saída do jogador, mas é um atleta que o Corinthians ainda conversa e ainda não desistiu. Surgiu também nos últimos dias Caio César, atacante de 21 anos, também de lado de campo, que pertence à equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal vê com bons olhos a possibilidade de emprestar o Caio César. No caso, com o interessado pagando metade dos salários, o Corinthians entrou na jogada, se interessa pelo jogador, mas é um atleta que tem, no caso, propostas de clubes da Europa e também outras equipes da Arábia Saudita. É um jogador que o Corinthians acompanha, mas ainda não deu nenhum avanço, mas interessa ao Dorival, interessa ao Fabinho Soldado, a cúpula ali do futebol do Corinthians. E nas últimas horas surgiu um jogador que tivemos informações que foi oferecido no mês passado, mas o Corinthians não quis avançar, mas nas últimas horas buscou o contato, está intensificando as conversas, que é o atacante Vitinho, atacante de 31 anos, que está sem clube, jogou as últimas temporadas do futebol da Arábia Saudita, estava no futebol saudita desde 2023, Vitinho está livre no mercado, então o Corinthians nas últimas horas buscou o contato e está intensificando as conversas com o jogador. Sabemos que pelo Vitinho, pelo fato de estar livre no mercado, acaba sendo até um jogador, pelo menos na teoria, mais fácil do Corinthians tentar contratar. O Vitinho já teve uma proposta oficial do Fluminense, parece que o Vasco também está interessado e outras equipes também da Arábia Saudita se interessam pelo futebol do jogador. Então, o Corinthians tem pressa, o Corinthians trabalha nesse momento com esse pacotão de 4 possibilidades. Como eu disse, 3 atacantes, os 3 são atacantes que atuam abertos pelo lado do campo, a característica principal que o Dorival busca para o setor ofensivo, e além do lateral direito, o Ricardo Esgaio, que foi oferecido, o Corinthians até demonstra interesse, mas como eu disse, o Corinthians não tem intenção de repente tentar fazer alguma proposta financeira pelo jogador. Como eu disse, é um pacotão de 4 reforços, aliás, 4 possibilidades de reforços. O Corinthians vai fechar com os 4? Dificilmente isso vai acontecer, está difícil fechar com um. Se o Corinthians conseguir fechar com um dos atacantes e o lateral direito, já vai ser um grande feito para um Corinthians que sabemos que não tem dinheiro nessa segunda janela de transferências e a situação para contratar reforços está bastante complicada. A minha opinião quanto a esse pacotão de 4 jogadores que o Corinthians negocia no momento é a seguinte. Bom, primeiramente, a questão do lateral direito, o Ricardo Esgaio.
É um bom jogador, pesquisei sobre ele. É um jogador que tem características ofensivas, tanto é que além de lateral direito, atua também como ponta direita. Então é um jogador que joga de uma forma versátil, mas eu particularmente olharia também para a base. Temos o Caipira, temos o Jacaré, que são jogadores que o Dorival também pode começar a dar mais espaços. A lateral direita do Corinthians hoje tem só o Mateuzinho, o Maná não passa confiança, o Félix Torres foi bem, algumas vezes que foi improvisado, mas foi mal em outras também, e hoje está sendo contestado. Agora, desses três atacantes, para mim o mais difícil de fechar é o Caio César, devido às outras propostas que ele tem e ser difícil também negociar com a equipe do Al Hilal. Agora, os três são bons jogadores. O Vitinho é um bom jogador, busca, no caso, novamente se destacar no futebol brasileiro. É um jogador que já teve passagens pelo Flamengo, pelo Botafogo, Internacional, aqui no futebol brasileiro. Ainda é jovem e hoje, ao meu ponto de vista, é o mais fácil por estar livre no mercado. O Vitor Sá, bom jogador também, gosto das características dele, mas o Corinthians já, digamos assim, se animou com o jogador ter demonstrado muita vontade em vir para o timão, mas o Corinthians esbarra nas dificuldades que o Krasnodar, pelo menos até esse momento, acaba esbarrando. Eu estou falando para vocês desses jogadores que foram os últimos que surgiram nas últimas semanas, dias e horas, os últimos jogadores ligados ao timão. Muitos outros eu sei que já foram ligados ao Corinthians, muitos jogadores antes mesmo da abertura da janela de transferências. É um Corinthians que corre contra o tempo, o Corinthians tem pressa para tentar fechar com reforços. Eu vou falar uma coisa para vocês, até a questão do transfer ban que pode acontecer acaba apressando ainda mais as coisas. O Corinthians tenta arrumar o dinheiro para resolver as coisas com o Santos Laguna, mas e se não resolver? A partir do dia 12, o Corinthians já não poderá mais registrar novos jogadores. Então, o Corinthians corre contra o tempo para, se de repente aí nos próximos dias consegue fechar com pelo menos um desses jogadores aí, desse pacotão de possibilidade de reforços. Vamos ficar no aguardo. Como eu disse a vocês, muitos nomes já surgiram e muitos ainda vão surgir nas próximas horas, próximos dias, mas no momento são esses 4 atletas que o Corinthians, digamos assim, tem conversas mais intensas e, como eu disse, nas últimas horas surgiu o Vitinho. Vamos aguardar e torcer para que algum reforço chegue, porque sabemos que o elenco está precisando bastante. Galera, então era isso que eu queria passar para vocês, esse pacotão de possibilidade de reforços que o Corinthians tem. 4 jogadores que o Corinthians, digamos assim, está negociando com maiores intensidades nas últimas horas. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre esses jogadores. Qual ou quais deles vocês gostariam que o Corinthians avançasse e fechasse a contratação ou as contratações? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!